Na véspera da votação de vetos no Congresso, o presidente Lula cobra ministros e pede a Fernando Haddad e Geraldo Alckmin que passem mais tempo na articulação política. Declaração dada ontem durante o lançamento de um pacote de crédito para pequenos negócios. Para o presidente Lula, Fernando Haddad, em vez de ler livros, tem de perder algumas horas conversando com a Câmara e o Senado. Foi isso que disse o Lula, né, João Pedro Melo? Bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia a você, Megali, a todos que estão nos acompanhando. Olha, o chefe estava bravo ontem, viu? Esbravejou com todo mundo, cobrou que os ministros do governo entrem mais em campo para ajudar na articulação com o Congresso Nacional e nos bastidores essa medida foi vista como uma espécie de desespero do chefe do Executivo. Isso por quê? O governo está vivendo uma crise com o parlamento e está sofrendo risco de derrotas. Na cerimônia que lançou o Desenrola para micro e pequenas empresas ontem, Lula pediu o seguinte, que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, seja mais ágil e também pediu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixe de ler livros e passe mais tempo discutindo com parlamentares. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar, não entra na política. Quem não gostar, não entra na política. Agora, é importante vocês terem clareza que a política é a arte que permite a gente conviver na diversidade com as pessoas com quem a gente tem divergência. Aos jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a fala do Lula sobre mais articulação com o Congresso e diz que só faz isso da vida. Em tom descontraído, Fernando Haddad brincou. Vamos ouvi-lo. Eu esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado. Pois é, o presidente está de olho na sessão conjunta, então, de amanhã, entre deputados e senadores, para analisar esses vetos dele a projetos aprovados pelos parlamentares. Ele está querendo fazer um encontro já há algum tempo com Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e, obviamente, com Arthur Lira, presidente da Câmara, que se envolveu em uma espécie de atrito com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao longo da última semana. Entre as prioridades do Planalto está aquele veto às emendas coletivas de autoria das comissões, né? Esse veto está no valor de 5,6 bilhões de reais. O governo tenta um acordo para manter esse veto pelo menos sobre 2 bilhões e para liberar o restante do valor. Mas o presidente da Câmara e aliados prometem uma derrubada total e aí o governo não tem de onde tirar esse recurso. Outro risco é aquele veto das saidinhas, né? O fim das saidinhas da prisão. O governo busca apoio com governadores e a bancada evangélica para manter as visitas de presos aos familiares. Só que a ideia do parlamento é derrubar integralmente esse veto também. Essa crise, né, ela explodiu depois das declarações de Arthur Lira na semana passada, chamando Padilha de incompetente, e de um lado Padilha diz que esse assunto já está completamente superado, página virada, que o momento é de seguir em frente, mas Arthur Lira não está seguindo em frente não, viu? Diz que não aceita receber nenhum telefonema do ministro. Já Rui Costa tentou conversar com ele, medir a temperatura a respeito desses vetos aí, ou dessa votação dos vetos, e o resultado não foi animador. Obviamente tem outros assuntos também na pauta do Congresso. Por exemplo, no Senado a gente tem a chamada pauta bomba, né, que é a PEC do quinquênio, que começa a ser discutida logo mais no plenário. Esse texto cria uma parcela mensal compensatória de valorização por tempo de exercício para agentes públicos de carreiras jurídicas, como juízes, procuradores, defensores públicos. Essa matéria ela já foi aprovada pela CCJ do Senado e essa PEC, por, obviamente, se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, tem que ser discutida em 5 sessões antes da votação em primeiro turno. Portanto, hoje começa essa discussão, a ideia de que ela seja votada até a semana que vem. Bem deselegante, bem lamentável essa frase do Lula. Primeiro porque não Esporro foi público, né? Expôs os seus ministros. Aquilo não foi um apontamento bem-humorado. Não foi. Foi um esporro público. Todo mundo viu. Quem conhece o Lula sabe. Segundo, pela sugestão de que ler livro é uma perda de tempo. E terceiro, porque Fernando Haddad é quem tem entregue quem entrega os melhores resultados desse governo, quem segura o que resta de popularidade para Lula. Entregou desemprego em baixa, inflação controlada,
crescimento bastante razoável para o primeiro ano e previsão de um crescimento bacana também para esse segundo ano, peitando Deus e o mundo dentro do PT. Presidente do PT, ala mais radical do PT, ministro da Casa Civil, o próprio presidente Fernando Haddad, que, como um malabarista, tem conseguido se equilibrar ali entre o mercado e a ala mais à esquerda petista e entregue ótimos resultados para Lula. Né? Então é injusto, inclusive, pedir para que ele pare de ler livros e vá ao Senado e ao Congresso negociar mais.